Seja bem-vindo, amigo comandante. Mais uma aula do nosso curso SAF e você cada vez mais sábio, próspero e rico. E hoje então a chave 24, experiência versus frequência. Vamos então conectar esses dois conceitos para você virar essa chave aí. Então a história aqui é a seguinte, meu amigo comandante. Vamos começar da seguinte forma. Maturidade. Então, o que você entende por maturidade? O grande lance é que eu vou começar dizendo para você que maturidade você não mede pela idade do cidadão. Maturidade, na verdade, a melhor forma, de você associar uma medida de maturidade é relacionar a maturidade de alguém com a qualidade das decisões que essa pessoa toma. Ou seja, não adianta nada a pessoa ter uma certa idade se ela não toma decisões coerentes, ou seja, se ela não toma boas decisões em função da situação que ela está vivendo. E a grande questão é a seguinte: essas decisões, a qualidade dessas decisões tem a ver com as experiências que essa pessoa já viveu. Então a gente sempre vai voltar nessa tecla, quando a gente estiver falando de sabedoria, prosperidade e riqueza. Tudo isso está relacionado de alguma forma com as experiências que você vive na vida. Então, boas decisões são baseadas em experiências de vida. As experiências que você acumulou e com isso você vai tendo cada vez mais base para tomar melhores decisões. E aí, fazendo uma matemática aqui, então, a gente tem experiências que levam a decisões e essas decisões, o tipo de decisão reflete o nível de maturidade que você tem. E quando a gente começa a conectar todas essas coisas, a gente traz para essa história uma outra situação que é a seguinte: ninguém gosta de você. Então, vamos pegar essa verdade e tentar entender e destrinchar ela. Ninguém nesse mundo gosta de você, literalmente. O que as pessoas gostam ou desgostam em você tem a ver com a frequência que você está emitindo. Então, dependendo da situação que você está, você atrai ou repele determinado tipo de pessoa. E isso tem a ver com a frequência. Então, as pessoas elas não reagem a quem você é, elas reagem à frequência que você está vivendo naquele momento. E frequência, quando ela está muito bem definida, ela estabelece um ponto de referência. Ou seja, quando você emite aí uma frequência limpa de prosperidade, de atitude, de boas tomadas de decisões, de firmeza, de retidão, de princípios, o que vai acontecer? Você está literalmente marcando muito bem uma posição. E isso vai fazer com que algumas pessoas, ou muitas pessoas de preferência, se aproximem de você, porque vão ter afinidade, vão gostar dessa frequência que você está emitindo, e outras pessoas literalmente vão se afastar completamente de você. Então, quando você tem a luz muito bem definida, as trevas correm daí. Essa é que é uma questão interessante nesse ponto. E aí, isso serve para chamar atenção, e a própria palavra já fala a respeito disso, quando você é morno. Seja quente ou seja frio, ou seja, tenha a sua frequência muito bem definida, porque se você for morno, significa que você
vai para um lado, tua frequência oscila para um lado, se for conveniente oscila para o outro, e no final das contas você não inspira confiança para nenhum dos lados. E por isso você nunca vai ter 100%, vamos dizer assim, de apoio, de suporte de algum grupo, né, de alguma doutrina, ou enfim, de alguém, né, algum lado que você pretenda seguir. Então, meu amigo comandante, falando a respeito de frequência, é importante você definir qual a frequência que você quer estar. E aí é onde a gente junta as duas, os dois conceitos que a gente está falando aqui. Ou seja, a gente vai falar de experiência e frequência. Se experiências geram melhores tomadas de decisões, e melhores tomadas de decisão, elas remetem a um nível de maturidade, a gente pode concluir que experiências, na verdade, elas geram uma nova frequência em você. Elas literalmente mudam a sua frequência. Elas criam a possibilidade de você atingir patamares que não eram acessíveis antes dessas experiências. E aí a gente fica com uma questão interessante que é a seguinte, e agora eu falo bem sério, bem perto de você. Não adianta você continuar vivendo as mesmas experiências e achando que em algum ponto você vai conseguir mudar de patamar, de que você vai subir para algum outro lugar. Isso por quê? Vamos dizer aí que você é um cara autodidata, você gosta de consertar as coisas, né? Eu falo muito por mim. Eu aprendi isso com o meu pai, né? Uma experiência de quem nasceu e foi criado em fazenda. Você tinha que aproveitar todo o material que você tinha que aprender a reciclar coisas, materiais, né? Ferramentas. E eu aprendi, né, cresci vendo isso e aprendi muito disso. Então eu sou uma pessoa que me viro muito bem para resolver as coisas em casa. O que acontece? Quando você vive essa experiência, você atinge um outro patamar. O problema é que se você ficar nessa única experiência e não for para outras, você tomar todo o seu tempo reformando casa, você tomar todo o seu tempo reciclando materiais, ferramentas, né, e aproveitando coisas que quebraram, indo lá e consertando, você nunca vai ter tempo nem energia para viver as experiências de um novo patamar. Então, esse é o grande lance. Quais as experiências que você está repetindo que estão te mantendo no mesmo nível, que estão te mantendo nas mesmas frequências e que faz com que você fique aí nos mesmos ambientes e, enfim, e você literalmente fique estagnado. Então, a única forma de você literalmente subir a sua frequência é com novos resultados. Então, você quer subir de andar, você tem que ter resultados diferentes. E para ter resultados diferentes, novas experiências. Então, percebe que essa chave, quando a gente está falando, normalmente a gente coloca do lado esquerdo aquilo que é melhor, né? Aquilo que é objetivo, e coloca do lado direito aquilo que você tem que dispensar. E na verdade, nessa chave especificamente, a gente tem duas coisas que se conectam e você tem que literalmente saber trabalhar com as duas. Então, o que eu quero colocar aqui? Primeiro, a importância de viver novas experiências. Com novas experiências, você adquire mais conhecimento a respeito das coisas, isso te leva a melhores tomadas de decisão. Melhores tomadas de decisão trazem mais maturidade. E com isso, você tendo atitude, você obtém novos resultados. Obteve novos resultados, você obtém novas frequências e continua evoluindo, meu amigo aprendiz, ex-aprendiz, meu amigo comandante. Então, eu queria deixar para você agora
duas experiências para que você, colocando aqui então, para que você fixe muito bem essa chave, para que você estabeleça muito bem essa conexão. E a primeira está aí, ó. Você deve caçar literalmente novas experiências. Então desafie inclusive quem está próximo a você a viver essas experiências também. Ou seja, transborde. Mas nesse processo de caçar novas experiências, entenda aquilo que você tem que deixar para trás. Aquilo que você fazia e muitas vezes continua fazendo, mas que não te levam mais a lugar nenhum. Então, um exemplo, se você é daquela pessoa que gosta de lavar o seu carro no domingo, se isso não é mais uma necessidade, se você tem a possibilidade, por exemplo, de deixar num lava rápido, né, ou em algum lugar que cuida do seu carro, muitas vezes até melhor do que você, isso não é um problema, viva essa experiência. Por quê? 1, 2 horas que talvez você se envolva ali, você pode aplicar na sua família, você pode aplicar numa outra experiência, né, que vai te levar para um próximo nível. Mas você pode falar para mim, mas Martinatti, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ter esse envolvimento, eu curto o carro. Falei, então aproveita para ir andar de kart, aproveita para ir viajar, aproveita esse tempo de uma forma melhor, mas viva novas experiências. Isso é o que vai te fazer crescer. E segunda experiência proposta aí, liste 3 coisas que você parou de confrontar a si mesmo, né, e deixou para trás. Então, tem coisas que você desistiu porque achou que não ia mais conseguir superar. Então, lista aí 3 coisas. E aí sim, a partir do momento que você identificou 3 coisas que você achou que não conseguia mais confrontar, vai para cima delas. Então, mostra aí, né? A gente fala, mostra seu índice de humildade, de persistência e de resistência. Ou seja, em algum desses 3 você falhou durante esse confronto e acabou desistindo. E isso está te mantendo num lugar que é muito limitado dentro das possibilidades infinitas que você tem, sendo filho de quem é. Então, essas 2 experiências aí para você viver essa virada de chave, eu espero que você entenda exatamente o que foi proposto aqui e siga então nessa jornada da semente ao fruto. A gente está evoluindo, são 70 chaves que a gente vai virar junto e eu espero que essas aulas estejam fazendo sentido para você. E como a gente está aqui no YouTube, se realmente te ajudou de alguma forma, clica aí nesse like, né? Deixa então o joinha, compartilha essa experiência, essa aula aí com alguém que você gosta, com alguém que você sabe que vai curtir também, né? Compartilha nas suas redes sociais e aproveita, se inscreve no canal e assina não, e clica aí nesse sininho de notificação para o pessoal do YouTube, para essa inteligência artificial que está por trás, entender que tem relevância. E aí ele vai começar a recomendar para as pessoas e a gente cresce junto. Tá certo, meu amigo comandante? Então eu fico por aqui. No mais, eu espero que você esteja seguindo junto comigo nessa jornada da semente ao fruto. Meu muito obrigado por estar comigo e vai cuidar da sua vida, amigo comandante. Amanhã a gente se vê em mais uma virada de chave. Fui!